Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre o X e os sons que o X pode ter. São 5 sons, e aí nós vamos ver agora esses sons e vamos ver também algumas palavras para que vocês possam fixar o conhecimento, certo? Então, agora, nós vamos ver aqui no quadro essas palavras. Vejam, crianças, o X, ele pode ter 5 sons. Ele pode ter o som de CH, SS, S, o som de Z e o som de CS. Olha só, com o som de X, vamos ver algumas palavras que são som de CH. Então, são escritas com X, mas com o som de CH. Nós temos aqui xarope e xerife. Então, vocês vejam, chá e che. Tem o som de CH, mas são escritas com X, certo, crianças? Vamos ver aqui agora essas palavras que têm o som de SS e de S. Olha só, o som de SS, escrita com X, é quando ela tem o som de si, sa, sé, si, só, su, mas são escritas com X. E o som de S, um S somente, é quando a gente tem o som de S. Então, S, S. Então, as, es, is, os, us. É o som de S. E o som de SS, quando tem o som de si. Sa, sé, si, só, su, certo? Então, aqui nós temos a palavra próximo e a palavra trouxe. Então, próximo, trouxe. É escrita com X e tem o som de SS. E aqui com o som de um S somente. Exclamar, explorar, Então, é escrita com X, mas com o som de S. E aqui com o som de Z. Exame, exemplo. Então, zan e Z. Tem o som de Z, mas é escrita com X. E, por último, palavras com som de X, com som de CS, mas escritas com X. Fixo, táxi e anexo. Então, tem esse som de X, né? Anexo. Parece que é o C e o S, mas na verdade é o X. Então, o X, crianças, ele tem esses 5 sons: CH, SS, S, Z ou CS. E aí, à medida que vocês forem escrevendo, forem lendo, vocês vão cada vez mais compreendendo e fixando as palavras que têm esses sons, mas que são escritas com Z, certo? Agora, crianças, nós vamos ver algumas palavras que são escritas com C, o S e o C, e o S e o cedilha. Vamos nos lembrar quando a gente estudou sobre o cedilha, que a gente estudou que a gente só usa cedilha quando ela está com a vogal A, O e U, certo? Quando o C ele está com a vogal E e I, C e Si, não tem cedilha. Então, o C e o Si é o C normal, ele tem o som de S, mas a gente não usa cedilha nem antes do E, nem antes do I, tudo bem? Então, vamos aqui ver essas palavras, olha só. São palavras que a gente escreve com o S e o C. Vamos ler para a gente poder ver o som que faz. Crescente. Olha só, a gente não vê o som do S e do C, crescente. Quando a gente fala rápido, a gente não percebe, mas tem o S e o C. Então, olha só, crescente, disciplina e florescer. Então, olha só, o S e o C, o S e o C, o S e o C. E olha que interessante, como o C ele está antes do E e do I, do E e do I, não tem cedilha, é o C sozinho, é o C normal.
Então, vamos ler novamente. Crescente, disciplina e florescer. Então, são palavras que a gente utiliza o S e o C. Agora, vamos ver algumas palavras aqui embaixo que a gente utiliza o S e o cedilha. Então, olha só, aqui, ó, antes do A. Então, quando eu tenho o C antes do A com som de S, aí eu vou usar a cedilha. Então, aqui, cresçamos, desça. Como o C está antes do A, eu utilizo a cedilha. Se estivesse antes do O e do U, eu também utilizaria cedilha. Então, essa é a aula de hoje para auxiliar vocês nas atividades. Tenham bons estudos e boas atividades.